Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Como nós vemos Deus, determina o nosso caminhar e determina o nosso futuro. É a forma como nós vemos Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago 1,17 que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, no qual não há mudança e nem sombra de variação. Hoje eu gostaria que você desse uma oportunidade para você. Não é para Jesus, porque Jesus é Jesus sem você, mas você não é nada sem Ele. Jesus diz assim, olha, João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, dê uma oportunidade a você mesmo para você ver Jesus, para que você tenha uma oportunidade de abrir os horizontes para você saber quem é o Senhor. Deus, Ele não é o homem lá de cima, igual muitas pessoas podem dizer, o homem lá de cima, Ele não é o homem lá de cima. Ele não é o arquiteto do universo, Ele foi o construtor do universo. Ele foi quem determinou tudo pelo poder da sua palavra. Foi que foi construído todas as coisas. Nós precisamos ter mais respeito com a forma pela qual nós falamos sobre Deus. Deus, ele não está no nosso nível. Deus, ele não é do nosso nível mesmo. Nós estamos muito longe de estarmos perto de Deus. Mas nós precisamos conhecê-lo, porque quanto mais o conhecemos, mais nós somos abençoados. O povo que crucificou Jesus não conhecia Jesus. Via Jesus como um doido e ali simplesmente preferem abrir mão da segurança de estar com Jesus e soltar um criminoso. Imagina como ficou a vida deles depois daquele criminoso solto, ainda com o respaldo das pessoas. Eles abriram mão porque não conheciam Jesus, não viam Jesus. No caminho de Emaús, iam caminhando 2 homens e esses homens iam falando sobre a crucificação de Jesus e Jesus caminhou com eles e eles não viram Jesus. E eles disseram que Jesus era fraco, deixaram entender que Jesus prometeu, mas não cumpriu, prometeu que ia libertar eles, que ia trazer um alívio para eles e, no entanto, não conseguiu fazer nada, morreu, porque ele era só mais um. Eles não entendiam que a libertação que Jesus traria era a libertação para uma vida eterna, para um caminhar eterno com ele, e eles entendiam que era uma libertação física, que era libertar os hebreus, os judeus, dos romanos, e o Senhor está num nível muito maior porque não conheciam Jesus, a ponto de Jesus andar com eles e não conhecerem. Também nós vemos que quando a gente começa a caminhar e perceber, a gente vê outros exemplos. O ladrão da cruz. Ele estava naquela cruz na hora da morte, mas ele olhou para Jesus e ele viu o Filho de Deus. E ele fala com ele que ele é rei dos judeus. O Senhor é o Senhor. E quando ele fala para ele assim, olha, lembre-se de mim no paraíso, o Senhor fala para ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele viu. E isso é que eu estou falando com você. Permita que seus olhos vejam Jesus. Moisés, ele ouviu e ele viu aquela sarça, ele viu pegar fogo, ouviu uma voz, mas ele começou a discutir com Deus e não querer andar no lugar, ser aproveitado por Deus no lugar que Deus queria colocar ele. Mas com o tempo ele começou a conversar com Deus e começou a caminhar com Deus. E chega um momento que ele fala para o Senhor assim, olha, se o Senhor não for, eu também não vou. Olha a ousadia dele, se o Senhor não for, eu também não vou. Por quê? Porque ele sabia que sem Deus ele estava perdido. E Jesus, ele nos fala assim, ele deixou escrito para nós em João 15, sem mim nada podeis fazer. E eu gosto de deixar essa palavra para você. É muito importante que você conheça Jesus. Jesus, ele não é o que dizem que ele é. Você só vai saber quem é Jesus de fato, não é pelo que as pessoas falam, mas é pela vida que você busca ter com ele. É você procurar colocar os seus olhos nele. Aí você vai conhecer realmente quem é Jesus. Você vai saber quem é Deus e você vai saber quem é o Espírito Santo, porque eles são 3 em 1. É uma trindade santa. E nós precisamos entregar as nossas vidas e buscar cada vez mais. Nós devemos buscar cada vez mais conhecer o reino de Deus e a sua justiça. Aí depois as outras coisas que nós queremos, elas vêm. Quanto mais nós caminhamos para o Senhor, mais as bênçãos dele vêm para nós. Quanto mais nós corremos atrás das bênçãos, mais distante nós ficamos de Deus. E essa palavra eu gostaria de deixar para você. Dê uma oportunidade para você mesmo conhecer e ver quem é o Senhor.
Aí você vai experimentar algo sobrenatural na sua vida, que é cura, libertação, transformação, salvação, resgate. Tudo isso ele tem para te dar, mas você precisa conhecer, precisa vê-lo. E não pense que ele é cada dia de um jeito. Nós lemos aqui, ele não tem mudança e nem sombra de variação. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.